Olá a todos, gostaria de convidar a todos para que juntos pudéssemos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Meu nome é José Augusto Andrade, sou membro da primeira igreja batista em São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, aqui em Cabo Frio. E desde já convido a todos que assim estaremos orando ao Senhor para dar o início a esta lição, Senhor Deus, Senhor nosso Pai, obrigado a Deus por mais um momento, Senhor, juntamente com os irmãos, Senhor, através desse vídeo, para assim falar da Tua Palavra. Obrigado a Deus, abençoa a escola bíblica, abençoa, Senhor, então a direção, que esses ensinos, Senhor, possam ser para a edificação da Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, primeiramente eu quero dizer que esse mês, o mês de abril, é o mês da Escola Bíblica Dominical. Então, assim, nós estamos dando parabéns aos diretores das escolas, aos professores e mestres da Escola Bíblica Dominical. É sempre bom lembrar. A denominação batista tem como esse mês, o mês de abril, o mês da Escola Bíblica Dominical, E aqui já está a minha homenagem a esses heróis que ensinam, e traz o conhecimento, a aplicação da palavra, Meus irmãos, o título da lição, que é a lição 3, é não as obras, e sim a graça. O apóstolo Paulo, nesse trimestre também estaremos falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Essas lições são baseadas nos ensinamentos e pautados do apóstolo Paulo. E diz assim, texto bíblico, Efésios 2, 8 e 9. Já estou aqui com a Bíblia aberta, Vamos fazer a leitura desses dois versículos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vou repetir. O 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, irmãos, como já falei, nesse trimestre estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo. E hoje ele traz a questão entre a graça e a lei. E diz assim, uma questão ainda mais discutida em nosso meio é a relação correta entre a lei. A lei aqui é o Torá, O Torá é a lei judaica, E nós temos a Bíblia e eles têm o Torá. A Bíblia, ela é o Novo e Antigo Testamento. Aqui o Torá, ele estuda basicamente o sistema do Antigo Testamento. O sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus. E a graça mostra no Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas confusas mistura lei e graça. E outras mais confusas prega a lei como essencial à salvação. A lei, basicamente, para os judeus, Basicamente ali eles seguiam a lei. E nós pela graça e por fé, Por fé. Paulo era um judeu ortodoxo. Eu estive examinando, irmãos, a palavra ortodoxo, E botei aqui e fui ver ortodoxo, ortodoxia, Eu procurei o mais parecido aqui, doutrina certa. Então a palavra ortodoxo, que é doutrina certa, ortodoxo, certo, direito, reto, E doxa, doutrina, opinião. E lendo aqui ortodoxos, rigoroso, quem segue restritamente as normas ou regras estabelecidas por religião, ideologia, filosofia, política ou sociedade.
Então, só para os irmãos terem uma noção do que significa a palavra ortodoxo, né? Então, Paulo era esse, né? Que seguia a lei direta, né? A lei no sistema ali religioso. Um fariseu, os irmãos já sabem o que são um fariseu, né? Profundamente imerso no ensino da lei. Ele foi um dos mais aplicados fariseus. E ele diz assim: e na minha nação excedi em judaísmo, e muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, desde pequeno, ele já segue essa doutrina, essa religião, né, dos fariseus, que tem como normas, né, ali do conceito judaico. Isso está registrado no versículo de Gálatas 2,14. Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade, o Evangelho, disse Pedro na presença: se tu, sendo de Deus, vives com os gentinos, isso é isso mesmo? Acho que é. Que obriga os gentios a viver com os judeus? Eu botei aqui, irmão. Tudo bem, né? Criado no mais rigoroso judaísmo, aprendera, né? Aprender a lei e era o caminho da salvação, a obediência e salvava o fiel. Mas após a sua conversão, mudou sua opinião. Então, após a conversão de Paulo, ele já não tem mais aquele entendimento, porque o Espírito Santo agora já faz ele ter discernimento. Na lição anterior, comentando o fato de que Paulo levava o evangelho aos gentios. Desde a sua conversão ao Senhor, dissera que ele fora escolhido para levar o evangelho aos gentios. Isso está... já separei assim. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis de Israel. Isso está em Atos 9,15. Os irmãos podem conferir. Então, quer dizer, Deus já escolheu, né, para que ele fosse o mensageiro aos gentios, né, o mensageiro do Evangelho. Mas a sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão, como rito religioso, circuncisão, não, era uma tipo uma cirurgiazinha, não vamos dizer assim, um cortezinho ali no prepúcio, né, do órgão masculino, vamos dizer assim, né? Para não falar a palavra aí que às vezes pode o YouTube tentar cortar, mas no órgão masculino, né? Então era uma aliança que fazia. Isso foi um pedido de Deus e foi feito essa aliança, né? Esse ritual, e anulava a obra de Cristo, né? Então, a circuncisão, né, a pessoa que não anulava a obra de Cristo. Ou cristão judeu, ou a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo. Aqui diz assim, que nós somos salvos pela graça, né? Por meio da fé. Então, pela fé, né, ou a graça em si que salva, não é a fé. O autor está colocando isso aqui bem explícito. Isso está em Efésios 2:8, é o que nós lemos, e Gálatas 2:16. Vamos ver se tem Gálatas 2:16 aqui, que eu já separei. 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Ó, pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Isso está em Gálatas 2:16. Então, irmão, nós vemos que a lei é boa, mas a obra redentora, a conclusão da obra foi Cristo, porque Cristo é que dá a salvação ao ser humano. Nenhum outro nome, irmão, nenhum outro nome. Pode ser qualquer outro nome, mas só no nome de Jesus. Quem subiu na cruz, padeceu, foi Jesus Cristo, né? Não devemos esquecer.
ou se a salvação pela lei. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido. Então, se a salvação viesse para a lei, não tinha sentido nenhum Cristo subir no Calvário, aquele sacrifício todo, porque não era necessário, né? Então já tira todas as normas não têm validade para Cristo, né? Para a salvação. Continuamos nossa caminhada hoje, vendo como Paulo deu um sonoro, não as obras da lei, né? Esse apóstolo, né, que praticamente ensinou tudo que nós sabemos do Evangelho através de Jesus, né? O apóstolo Paulo fez uma obra esplendorosa, vamos dizer assim, né? Uma busca inadequada. Primeiro ponto, né? Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei. Ele analisando os fatos, viu, não tem como justificar. Não tem, né? A lei, irmão, ela só serve para apontar, vamos supor, homicídio. O que é homicídio? Homicídio é não matará. Então está indicando aquele crime. Mas na hora de absolver, na hora de livrar ele do crime, não tem como. Então, a fé em Cristo, pela graça de Deus, né? Pela misericórdia de Deus, mas na fé em Jesus, seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Isso está em Filipenses 3:9, né? Filipenses 3:9. Vou botar aqui que eu vou ler para os irmãos aqui. Vamos lá. Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, né? É o mesmo versículo que nós estamos lendo aqui. Botei ali para facilitar. A busca anterior, como fariseu, fora frustrante. Essa era a religião dele, né? A lei, como qualquer sistema religioso, ortodoxia, né? Sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados. Então a lei não tinha essa capacidade. Não pode nos dar o perdão dos pecados. Só a fé em Cristo, né? Então, pela graça sois salvos. Essa graça é Cristo, né? Alguém pode se sentir bem numa religião cumprindo um conjunto de regras, obedecendo determinados ritos, mas isso será uma questão de gosto. Terá a paz interior porque satisfez um desejo do seu coração. Mas diante de Deus, isto é, bem diferente do que sentimos ou achamos. Só a fé em Cristo pode salvar a pessoa. Só a misericórdia de Deus, só a graça de Deus, né? A graça de Deus se resume em Cristo, né? Na bondade de Cristo, no sacrificial, né? Que ele fez lá na cruz do Calvário. O sistema religioso pode nos salvar? Devemos dizer não. As formas religiosas que criamos, elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus, viu? Né? A bagagem legalista de Paulo foi inútil, pois podemos ler em Filipenses 3, Filipenses de 3, de 4 a 7. Eu vou ler aqui para os irmãos, né? Ainda que também podia confiar na carne, e se algum outro que cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por que Paulo está falando isso? Porque ele foi instruído por Gamaliel dentro das normas judaicas e ele tinha um conhecimento amplo das escrituras, né? As escrituras que eu digo o Torá, né? O Antigo Testamento. Circuncidado no 8º dia, da linhagem da tribo de Israel, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Nada daquilo ali tinha valor para ele a salvação, né? Para adquirir a salvação. Ele tinha um conhecimento vasto, como outras pessoas podem ter conhecimento de ciência, pode conhecer várias coisas, mas em relação à salvação, só Jesus. Ele considerava todo o sistema religioso como um refúgio esterco
Palavra dura, mas expressiva em Filipenses 3:8, né? Vamos ver aqui. Filipenses 3:8. Filipenses, deixa eu ver aqui, irmão, rapidinho, né? Que eu anotei ali e fugiu ali. 3:8. Na verdade, tenho para mim a perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas. Eu considero como esterro para que possa ganhar a Cristo, né? Então, através da vida de Jesus que ele teve o ganho. A palavra dura, mais expressiva, Filipenses 3:8. Sua conduta irrepreensível dentro da lei era inútil. Obedecer à lei não era impossível, como dizem alguns. O moço rico que queria a vida eterna disse a Jesus que a obediência a ela, guardando tudo. Aí tem vários versículos aqui, né? Eu acho que eu coloquei isso aqui, né? Deixa eu ver aqui, irmãos. Mateus, né? Eis que, aproximando dele um jovem, disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não é bom senão um só se queres, porém entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele disse a ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: Jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Mateus 19, 16, 21. Né? Jesus não contraditou o moço, dizendo que era impossível obedecer a tudo. Aceitou a sua palavra. Paulo cumpriu a lei, quanto à justiça que não há na lei, foi irrepreensível. Filipenses 3:6. Não pensemos que o evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. E aí ele viu que era impossível e arranjou outro método. Essa teoria desonra Deus. A lei era transitória, criou uma consciência de pecado. Então, o objetivo da lei é que, a um determinado tempo, né, no cumprimento quando Cristo viria, o Messias viria, cumpriria toda a lei, né, e isso aconteceu. Então, a lei era transitória. Eu estive vendo também, irmãos, a palavra transitória, duração, limitado ou pouco que passageiro, que só dura um certo tempo. Então, esse processo de ser transitório duraria um pouco de tempo, até a vinda do Messias, né? Criou uma consciência de pecado. Em Romanos 3:20, ele vai falar, né? Aqui assim, deixa eu ver aqui, irmão. Romanos 3:20 diz assim: Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então nós só temos consciência do pecado por causa da lei, e agora para você se livrar deste pecado, tem que ter um sacrifício, e foi o sacrifício vivo de Cristo, o cumprimento. E Deus ofereceu a graça, Jesus, né, aos que reconhecem seus pecados e apelam para a sua misericórdia. A lei dizia: faça isso e viverão. A graça diz: eu fiz para que vocês vivam. Essa foi a palavra de Jesus, né? Buscar a salvação na lei, como Paulo mostrou na sua vida e palavra, é frustrante. Na graça do Deus que ama, ele faz por nós e nos dá gratuitamente no amado, né? O preço Cristo pagou. Agora nós recebemos isso gratuitamente, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus preparou esse cordeiro antes da formação do mundo, né? Como ele diz lá. A graça de Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente no amado. Isso está em Efésios 1:6. Encontramos a vida eterna. Então essa graça nos dá o direito da vida eterna,
uma vez que reconhecemos e aceitamos esse presente de Deus, que é a graça, que é Cristo, né? Cristo é o fim da lei. É interessante que Cristo falou assim, eu não vim abrogar a lei, eu não vim desfazer a lei, né? Vamos dizer assim em outros termos, mas ele veio cumprir. É interessante que Cristo faz uma colocação, se eu não vim a lei, mas Cristo, vamos dizer assim, ele no sábado ele curou, né? Então para muitas pessoas pode pensar que ele não estava cumprindo a lei, mas ele cumpriu sim. A religião legalista, seja a dos fariseus ou seitas atuais, que nos enche de regras, enfatiza o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza que Deus fez. Qual é a diferença, né? Deus já fez todas as coisas, então agora é a graça, a misericórdia de Deus. Eu não vou ser salvo pela lei, irmão, porque eu sou bonzinho, porque eu falo de Cristo. Não, porque Cristo já fez tudo por mim. Enviou o seu filho, já morreu. Agora o que faz é eu aceitar a salvação. Coisas que muitos não estão querendo, estão rejeitando, né? Para que ninguém se envaideça por ter feito que Deus o aceitasse. Efésios 2, 8 e 9. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que Ele e Jesus fizeram na cruz. Ó, viu? Já está feito. Aliás, irmão, a palavra de Jesus no final foi assim, está consumado, né? Está feito, já está feito, foi realizado. Veremos isso depois no estudo sobre a doutrina da reconciliação, mas guardemos desde agora que Deus estava em Cristo e Ele nos reconciliou consigo na pessoa de Cristo. Deixa eu ver aqui, irmão, se eu encontro aqui. E diz assim, porque pela graça, é isso mesmo? Deixa eu ver se é esse texto mesmo, né? Coríntios, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Efésios 2, 8, 9. Isso. Né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está em 2 Coríntios 5, 18, 19 e 21. É o texto que eu li agora. Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra da reconciliação de Deus pelo Espírito Santo. Trabalha em nós para entendermos o que o Pai e o Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. E o ensino é que Deus fez o que devemos crer no que Ele fez. Cristo pôs fim ao valor da lei e se tornou a norma para nós. Quem defende a lei tem zelo por Deus, mas sem entendimento. Então, em Romanos, vou ler aqui para os irmãos também. Porque eles dão o testemunho de que tem zelo de Deus, né, os judeus, mas não com entendimento, né? Por quê, irmãos? Por que eles não têm entendimento? Porque a lei era transitória, era necessário agora que eles abraçassem a graça, né? E eles continuam lá com a lei. Cristo é o fim da lei. Quando Cristo veio, irmão, ali estava cumprindo toda a lei. E ele disse assim, que foi obediente e obediente até a morte de cruz. Cristo fez esse sacrifício, começou lá, né? Lá há muito tempo. Desde o início do Evangelho já vinha falando. Desde o Antigo Testamento, que viria um filho, esmagaria a cabeça de serpente. Depois, Abraão fez aquele cenário, né? Que o filho, Deus pediu o filho dele, e Deus já tinha preparado um cordeiro, né? E esse cordeiro se cumpriu aqui nesses dias, que foi o nosso Cristo. Diz Paulo, a palavra fim e o grego telos, que significa meta ou término, foi o que eu falei, né? Está consumado. Cristo falou isso, né? Quando concluiu a obra.
que significa os dois. A lei era uma provisão temporária, até a vinda descendente de Abraão, em quem a promessa se cumpriu. Né? A descendência de Abraão, do povo judeu. Jesus era judeu, né? Em que a promessa se cumpriu, mas sendo provisão temporária. Terminou em Cristo, né? Em Jesus, que é o clímax da revelação, o êxtase, né? A expressão máxima da glória de Deus ali revelada no Filho dele, né? E como Jesus disse em Lucas 16, Lucas 16, a lei e os profetas até João, então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Vocês veem que ele fala assim, a lei e os profetas, duas coisas, né? Aqui faz lembrar, irmão, aqueles, lá no Monte da Transfiguração, quem apareceu lá? Moisés e Elias, né? Um representando a lei, que é Moisés, e Elias, os profetas. Então, a lei e os profetas, ali estava representando, e agora quem? Ele fala assim, ó, seguia ele, ouvia ele, né? Ouvia quem? Jesus Cristo. E nós, desde aqui, o próprio Jesus fala que a lei e os profetas foi até João, que preparou o caminho para Jesus. E agora, ele fala, né, que é anunciado o reino. Através dele foi anunciado o reino de Deus. Então, aqui se conclui esse capítulo. O evangelho do reino substitui a lei. O evangelho do reino de Deus substitui a lei. Agora a graça toma a forma maior, né? Vamos dizer assim, concluindo o que já era transitório. A lei era provisória. Isso está em Gálatas. Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Se eu não contar, não tem problema não. A gente vai fazendo. Gálatas 19, 24. Está aqui diz assim. Logo para que a lei foi ordenada por causa da transgressão, por causa do pecado, né? Que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Isso foi lá no monte, né? Que o Moisés subiu e recebeu as palavras, né? E de Deus. E o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo a lei contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, né? Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido feita pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, quer dizer, a Bíblia, né? Para que a promessa pela fé em Jesus fosse dada aos crentes, nós, né? A cada um que cresce. Mas antes que a fé viesse, estamos guardados debaixo da lei. Então, debaixo da lei estava tutelado ali, nós estávamos tutelados. Mas quando a graça veio, né, diz aqui, nós estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para que a fé que se havia de manifestar. Essa fé genuína que nós temos de crer no Messias, do Salvador, a promessa feita lá atrás e se cumpriu nos dias atuais. De maneira que a lei nos serviu de aio, quer dizer, de caminho, né, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Né? Aí nós somos justificados pela fé, não pela minha obra, pelo meu mérito, né, pelo meu recurso, mas pelo recurso do Mestre, né, Jesus Cristo. Gálatas 3, 19, 24. Então, irmão, diz assim, né? Esse é o segundo ponto. Cristo é o fim da lei. E que diz assim, foi um aio para nos conduzir a Cristo. A palavra é do grego pedagogos, onde vem pedagogia. Parece também em 1 Coríntios 4:15, como preceptores, né? Então a palavra mais utilizada aqui é preceptor, vem antes, né? Então diz, porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gereis em Cristo. Está em 1 Coríntios 4:15, né? Aqui a referência. O pedagogos era um escravo que cuidava da educação da criança em casa e que levava pela mão à escola. A lei ou
pedagogo que conduziu a Cristo. Ela nos levou até Cristo, né? Tomou pela mão e levou a Cristo. A lei não tem poder de salvar, mas Cristo tem, ó, viu? Então Cristo tem o poder de salvar. Irmão, nunca se houve alguém que morresse e reviveu, né? Mas desde então nós temos crido que Cristo ressuscitou dos mortos, né? O legalismo leva a praticar todas as obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra, né, essa é a importância. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo. Por que somos salvos, irmão? Porque o amor de Deus, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o mistério. Não é pelas regras, os dogmas, os rituais, não, mas pela graça. Pela graça sois salvos, né? Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. E qual é o presente da graça, irmão? Jesus Cristo. Simplesmente isso. Maravilhosamente isso. Jesus Cristo é aquele que cumpriu, né? Que padeceu por nós e sofreu. Esse é o presente. Graça, salvos pela graça. É o terceiro ponto, né? Nós falamos no primeiro ponto, uma busca inadequada, logo no início da vida de Paulo. Cristo é o fim da lei, o entendimento, né, que ele teve. E salvos pela graça, pela bondade, misericórdia. Dizendo que somos salvos pela fé. É em verdade, né? O autor aqui já coloca. A declaração está equivocada, está errada, né? Somos salvos pela graça, né? Por meio da fé. Então o que nos conduz à graça é a fé. Mas nós somos salvos pela graça. E quem é a graça? Jesus Cristo, né? E não pela fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual o dom de Deus? Jesus, né? Efésios 2:8. A pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não houvesse uma grama de graça, não se salvaria. A graça de Deus, a sua bondade para conosco é a causa de tudo. Um homem não pode receber alguma coisa se não lhe for dado do céu. Quem foi dado do céu, irmão? O pão vivo que desceu do céu, né? Então nós vemos aqui João 3,27, que fala isso. Muita gente se orgulha de ter fé, realmente, né? A fé é importante, nós não estamos desqualificando. Sem fé é impossível, né? A religião legalista que põe o foco no homem. Se você não colocar sua fé em Jesus, você pode estar correndo um grande erro, né? E ele diz assim, a graça nos humilha ao dizer que nada nosso agrada a Deus, mas ele nos ama mesmo assim. Não é o que eu faço para com Deus, mas Deus já me dá dele, né? E muitos falam mais da fé do que da graça, porque querem o foco sobre si. A graça põe o foco em Deus, mas isso não é salvação compulsória, como dissemos no estudo anterior. Nós nos apropriamos da graça pela fé. Basta crer o carcereiro de Filipos, né? Que perguntou, senhores, que me é necessário para me salvar? Isso está em Atos 16:30. Então, irmão, nós vemos lá que em Atos 16:30 foi aquele episódio que houve um terremoto ali e os alicerces da prisão se abalaram e ele ficou temeroso e disse, ó, que é necessário, né? Depois que Paulo colocou tudo em ordem. E ele falou, né? É necessário crer no Senhor Jesus. E ele falou, ouviu a resposta, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. De tabela ali foi salvo a família dele, porque ele conduziu, né? Ele era o chefe da casa, conduziu, levou Paulo para lá, tirou as vergonhas. Os irmãos conhecem essa história. Não há o que fazer. Deus já fez em Cristo, basta crer. Não é fé na fé, como alguns parecem crer, dizendo que tem muita fé. E fé em Cristo, é fé em Cristo. Ó, irmão, tá bem frisado, né? Não é em Maria, João, Pedro. Não, é fé em Cristo. Tem que entender a base da igreja é Cristo. Cristo é a pedra fundamental, né? A pedra, né? Que foi colocada lá, pedra de tropeço, que muito tropeça. Por que tropeça? Porque tem ensinamentos falsos, errôneos, falando a todo instante que
que existem outros deuses, né, vamos dizer assim. Pode ter uma tonelada de fé. Aí pode até ter outros deuses, irmão. Analisando aí, pode até ter outros deuses. Deuses com minúsculo, né? Mas Deus soberano só um, né? Pode ter uma tonelada de fé na pessoa errada. Isso não valeria nada. É crer na pessoa certa, Jesus Cristo, né? A oferta de Deus pelo pecado. Por que crer em Jesus, irmão? E não em Maria, João, Pedro? Porque a promessa, quem levaria o nome da restauração é Cristo. Nós vamos ler de ponta cabeça, de trás para cima, tudo diverge num só, em Cristo, né? E o apóstolo Paulo, se você crê nos ensinamentos paulinos, como diz aí, você tem que crer nisso aqui, porque Paulo ensinou isso, né? Pode-se ter uma tonelada de fé na pessoa errada, e isso não vale nada. Crer na pessoa certa, Jesus Cristo, a oferta de Deus pelo pecado. Ele que foi a oferta pelo pecado. Vivemos um tempo de rejudização do Evangelho. A questão que a igreja resolveu em Atos 15. Depois os irmãos de Atos 15, né, que vai falar lá o que eles deveriam fazer, né, os gentios, para ser também colocado junto na promessa de Deus, né? Junto, nós somos colocados junto com a promessa de Israel da restauração de todas as coisas. Ressurge na ação de que alguns, empolgados pelos seus insigniente, é uma palavra inglesa, né? E de gurus iluminados. Eu tive, irmão, vendo aqui, examinando, e essa palavra quer dizer visão de dentro, ou visão interna, né? Então, vamos dizer, as visões de gurus iluminados traz essa fraseologia ou símbolo da festa judaica para a igreja. Devemos dar um sonoro não às obras da lei e um entusiástico sim à graça, né? Então, o que o autor está colocando aqui? Que estão introduzindo ritos judaicos que não tem nada a ver conosco, né, com a igreja, porque Jesus já fez aquela ruptura, vamos dizer assim, aquele cumprimento ali já foi feito, então não precisa mais você estar fazendo esses rituais judaicos para nós, né? O judeu é outra coisa, os judeus são judeus, né? Nós somos enxertados na oliveira, né? Na videira, aliás, né? Então, nós estamos enxertados ali, juntamente com Israel, mas nós somos pela graça, não somos pela lei, né? Só para deixar brincar. Tem alguns que guardam tem rituais que não estão... A Bíblia não manda isso aí, né? Mas não vão discutir aqui, né? Isso é para Deus, eles vão lá chegar perante Deus e vão falar o que eles fizeram. Nosso monte não é Sinai, mas o Calvário. Olha só, né? O que foi lá no Monte Sinai? A lei. Nosso foi o quê? O sacrifício vicário de Cristo, né? E nós estamos cobertos, né? Pela cruz de Cristo. A cruz, falar em cruz, irmão, a cruz agora está vazia, né? Por quê? Ele ressuscitou, né? Nós não temos cruz com Cristo lá, né? E no Calvário vem esta declaração: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Sabe quem falou isso aqui, irmão? Isso aqui foi um testemunho ocular que teve lá presente, que foi o centurião. Quando depois que houve ali a conclusão que Cristo falou, está consumado, houve terremoto, né? Lá em Marcos, acho que é Marcos que vem falando isso aí, e alguns dos mortos ressuscitaram, apareceram alguns, e quando ele viu que aquele homem que estava ali, né, Jesus estava morrendo e estava cumprindo, ele vê, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, era o Filho de Deus, né? Irmão, verdadeiramente o que nós devemos agarrar é o Filho de Deus. Ele é a graça, ele é a bondade, a misericórdia, a compaixão. Não existe outro caminho. E Jesus mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade. E ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Não existe outro caminho, irmão. Vamos seguir em frente. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até a próxima missão, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fique na paz de Cristo. Amém.